Podemos observar nesse treinamento que estamos tendo dos 12 e dos 70, que Jesus começa o seu ministério chamando algumas pessoas, alguns começam a seguir Jesus, e para Natanael ele diz: de agora em diante, você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo. E quando é que isso acontece? Quando é que os anjos sobem e descem? Quando é que o anjo, quando é que o mundo espiritual se move ao meu redor e a meu favor? Nós vemos no caso de Jacó. Jacó, ele está no deserto também, passando um momento difícil, mas conta a história que ele pega uma pedra, se deita, coloca a sua cabeça sobre uma pedra e ele relaxa e dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E ele vê os anjos subindo e os anjos descendo. E Deus fala com ele. Por isso, para que os anjos possam nos servir, para que o mundo espiritual possa nos servir e se mover a nosso favor, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que eu preciso me deitar, eu preciso relaxar, eu preciso me entregar, eu preciso confiar em Deus, ao ponto de dormir. Você precisa se entregar totalmente para Deus. Não pode mais haver medo, insegurança, desconfiança. Você, mesmo que esteja em um deserto, em uma situação difícil e perigosa, você precisa se entregar a Deus. E quando você se entrega a Deus, os céus se abrem e os anjos vão te servir. Deus vai falar com você. Ele vai te dar uma mensagem. Ele vai suprir as suas necessidades. Diga: eu preciso me entregar totalmente para Deus. Depois nós vemos, agora, como foi falado, Jesus, ele é batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba. Você quer que os céus se abram sobre a sua cabeça? Você quer que o mundo espiritual se mova a seu favor? Então você precisa se entregar a Deus. E a segunda coisa que faz os céus se abrirem é o arrependimento, é o batismo do arrependimento. Você que ainda não se batizou nas águas, e você quer se entregar a Deus, e confessar que é pecador, mas que quer uma mudança de vida, você precisa se batizar nas águas. E esse é o segundo momento em que os céus se abrem. E agora, nós vemos em seguida Jesus sendo rodeado pelos primeiros discípulos, e ele diz para Natanael: você está admirado das coisas que você viu e ouviu? Porque a partir de agora, você vai ver coisas ainda maiores. Você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo. Todo aquele que anda com Jesus, que anda na palavra, que é fiel a esta palavra, e segue os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqueles que são cristãos, que são como Cristo, vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. E agora nós vemos, em uma ocasião a mais, Jesus no deserto, em uma situação difícil, sendo tentado por Satanás, com fome, mas ele resiste, e novamente nós vemos os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Quando eu me entrego, quando eu me arrependo, quando eu sigo Jesus, os passos de Jesus, e quando eu estou fazendo jejum, os céus se abrem e Deus dá resposta. Deus dá resposta, Deus manda recado, Deus dá ordem aos seus anjos, Deus supre as necessidades. A mesma coisa aconteceu com muitos outros personagens, muitos outros homens e mulheres de Deus que fizeram jejum e os céus se abriram e a resposta veio. Daniel, em uma outra ocasião, ele ora 21 dias e não tem resposta.
Mas depois de 21 dias, o anjo chega até ele e diz: desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a buscar ao Senhor, e entrou em propósito de jejum, o Senhor já deu a resposta. E eu estou aqui com a sua resposta. Se você quer que os céus se abram a seu favor, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ver os anjos se movendo a seu favor, subindo e descendo, te livrando e te guardando, te abençoando, te dando palavra, te dando resposta, suprindo as suas necessidades, diga: eu vou me entregar, eu vou me arrepender e me batizar, eu vou jejuar e seguir os passos de Jesus. Toda vez que você fizer isso, toda vez que você se entrega, seja em qual for a área da sua vida, quando você se entrega e confia no Senhor, os céus se abrem. Quando você se arrepende dos seus pecados e se batiza, os céus se abrem. Quando você segue os passos de Jesus, e é um cristão, é um discípulo de Jesus, vive como Jesus viveu, os céus se abrem. E toda vez que você faz jejum, que você está em oração e jejum, que você fez um voto, os céus se abrem. Quantos aqui querem ver os céus se abrirem? Quantos aqui precisam de uma resposta? Quantos aqui precisam que Deus venha suprir as necessidades? Porque Jesus estava cansado. Jesus estava com fome. Ele chega a desfalecer, ou seja, desmaiar de fome. Mas os anjos o serviram. É o jejum, como estamos vendo hoje, que vai fazer o céu se abrir e os anjos te servirem.